Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem o título A Marca da Besta. Eu vou fazer a lição de quarta-feira, dia 29, e a de hoje, que é as 3 mensagens angélicas. Ontem, irmãos, infelizmente eu não tive como fazer o vídeo. Eu tive que participar de um funeral e, infelizmente, o tempo foi um tanto estreito para que eu pudesse fazer o estudo. Inclusive porque o texto, a lição de quarta-feira, ela é recheada de versos da Bíblia, né? E a gente não vai, claro, não vamos ler todos os textos aqui, mas vamos centralizar todos os versos para dar um parecer, o foco do que eles querem trazer. O autor aqui colocou vários textos para mostrar qual a mensagem, o que eles textos querem trazer. E esse título, A Marca da Besta, irmãos, essa imposição será aceita voluntariamente para aqueles que estão dispostos a continuar vivendo uma vida de transgressão. Então, quando ele fala assim, a marca será imposta, e a marca da besta não é nada visível, perceptível, mas será algo que é aceito. Por isso que as expressões na marca, na testa e na mão, testa envolve consciência, ou seja, eu vou aceitar conscientemente. E as mãos envolve trabalho, né? Quando a Bíblia fala assim, ó, tudo que vier a tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Então, assim, as mãos significa trabalho. E o trabalho que é executado pelas mãos, ele é feito ou realizado através de uma aceitação consciente. Por isso que o termo colocado na testa e nas mãos. E quando fala assim para comprar e vender, ou seja, ele será restrito à negociação para aqueles que aceitarem, não se devotarem ao que a besta quer lhe propor. E o que é que impõe tudo isso aqui? A Bíblia fala, irmãos, que Satanás está irado, né? Apocalipse 12, verso 12, fala que a sua ira está cheia de malignidade. Quando fala assim, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo foi lançado sobre vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. O tempo que ele tinha era eterno. Ao ser expulso, ele começou agora a ter um dia contado, assim como Adão. Não sabemos quanto tempo Adão viveu no paraíso, mas ao ter sido ele expulso de lá, ele viveu então um período limitado, e nós sabemos, 930 anos. Desde que ele saiu, seu tempo começou a ser contado. Satanás, ao ser expulso, ou Lúcifer ao ser expulso, tornando-se então Satanás, o seu tempo agora ficou restrito. Mesmo que ele tenha todo o tempo de vida que essa terra existe após sua expulsão, ainda assim ele terá um fim. Mas o que nos deve chamar aqui a atenção? A Bíblia descreve 2 poderes, né? A besta do mar e a besta da terra. Ambos representados por poderes políticos e religiosos. E o poder que imperou, né, o poder religioso que imperou nos 1260 anos, o período de supremacia papal, onde ali foi imposto adoração ao imperador, desfazer da intervenção, a intercessão da obra de Cristo. E esse período de perseguição, como nós estudamos lá em lições anteriores, houve muitos martírios, muitas pessoas morreram, os reformadores, pessoas que estavam dispostas a continuar a sua vida crendo na soberania divina e acreditando que Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que obedecem. Por isso que o texto de Apocalipse 14, verso 12, fala que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, esse grupo se caracterizará por aqueles que são fiéis a Deus. E a lição de quarta-feira, ela tem como tema central a adoração. Né? Quando ele chega a dizer assim, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar. E na questão da besta, quando é dito para a marca da besta, fala assim, e será imposto àqueles que adorarem a besta. E o capítulo 15 e 16 de Apocalipse também dá a descrição que eles vão adorar o dragão por ter dado poder à besta. Então nós vemos que existe um poder crucial, um poder primário, que é o dragão, que dará poder ao poder, força ao poder político que vai imperar. E quando esse poder imperar, será imposto a marca. E essa marca que será imposta será especificamente para isso. As pessoas estão demonstrando se vão amar a Deus, se vão adorar a Deus ou a besta. E nessa adoração é que, decorrente a ela, após a porta da graça se fechar, virá então as 7 pragas. As pragas cairão somente para aqueles que adorarem a besta. Aí você pensa assim, mas eu não adoro a besta. Mas se hoje você aceita concessões referentes ao inimigo, isso lhe prepara para uma adoração lá na frente.
Fidelidade hoje garantirá fidelidade no futuro. Se eu não sou fiel hoje, eu não serei fiel lá na frente. Por isso que a promessa que é dada, né, ao servo fiel, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Agora é o tempo ideal de ser fiel a Deus no pouco. Porque o muito Deus vai colocar, o derramar do seu Espírito em nossa vida. Por isso que a Bíblia fala sobre a chuva serôdia, né? O derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo será derramado para conceder poder. Mas para aqueles que estão hoje buscando poder nas pequenas provações e se mantendo fiel aos pés de Cristo, para com a sua palavra. Os que fizerem da sua palavra lâmpada para os seus pés, terá luz para o seu caminho quando a porta da graça se fechar. E as pragas serão derramadas, especificamente para aqueles que adoraram ou adorarão a besta, que estarão dispostos a viver em uma conformidade ou uma satisfação momentânea, não se preocupando com o futuro que vai vir. E aqui, esse tema central que aconteceu, né, desde que período que houve a importância da mudança do sábado para o domingo, as coisas começaram então a haver uma certa modificação para o dia de adoração. Hoje, Deus tem seus filhos fiéis. O sábado não é um mandamento que condena ou salva, mas é um único mandamento dos 10 que dignifica a Deus como Criador, que nos faz reconhecer quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. É esse o mandamento que o diabo tem ódio, porque ele remonta à pessoa de Deus, à sua origem, e é um texto de Ellen White que chega a dizer assim: se o sábado fosse guardado como deveria, não teria um ateu no mundo. Porque é o único mandamento que remonta a Deus como Criador. E não que veio de um Big Bang, não que veio de uma teoria evolucionista, mas que tem uma origem em Deus. Por isso que o texto de Gênesis começa: no princípio criou Deus. Ou seja, Deus é o autor ou originador de todas as coisas. E a lição de de quinta-feira, as 3 mensagens angélicas, né? Todas elas remontam primeiro a Deus como Criador, implanta a importância da obediência a Deus, fazer valer com que nós adoremos a Ele tão somente, e dar a convicção de que os 2 pontos que são relatados, né, no capítulo 14, verso 12, a perseverança dos santos envolve a guarda dos mandamentos de Deus, e perseverança quer dizer resistir com força, resistir com perseverança. A expressão perseverança, aquele que resiste, aquele que está disposto a lutar contra. Aqui está aqueles que lutam contra os que são os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Em outras palavras, aqui está aqueles que se mantêm firmes na guarda dos mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O texto grego tanto expressa a expressão fé em Jesus ou fé de Jesus. Independente de uma das 2 expressões, ambas qualificam os adoradores como vencedores, porque aqueles que perseverarem até aquele momento, aquele tempo, garantirá, pela graça de Cristo, a certeza da sua vitória. Então, aqui nós vemos a questão crucial. As mensagens angélicas servem para, uma após outra, trazer força, determinação, coragem para os que estão dispostos a serem vencedores. Primeira mensagem: adorem a Deus, porque Ele criou os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Segunda, caiu a grande Babilônia. E a terceira, quem adorar a besta em sua imagem. Quando ele fala assim, esse tal receberá o cálice, como eu falei para vocês, as pragas cairão para aqueles que adorarem a besta e a sua imagem. Que essas 3 mensagens angélicas, inclusive temos uma lição, né, passada que falou sobre ela. Que essa mensagem nos dê ênfase, irmãos, de quem somos. Nos valide em nossa verdadeira adoração ao nosso Pai Celestial. Porque Ele nos criou, hoje nos mantém e nos salvará. Viver sob a graça de Cristo é viver sob a proteção daquele que pode realizar todas as coisas. Momentos difíceis iremos passar, mas em Cristo temos a garantia da vitória. Deus, portanto, nos abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, e nos ajuda a Te adorar verdadeiramente. Que não estejamos aceitando as insinuações do inimigo, para que assim não venhamos comprometer a nossa adoração a Ti. Perdoa nossas faltas, dá-nos um dia de paz, Senhor, e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença, e até o próximo estudo, se Deus quiser.